paz bendita do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Com confiança ousemos dizer: Deus é o nosso ajudador. É de grande valia para mim a cooperação de obreiros da igreja vizinha de Birigui, com Davi, nosso auxiliar titular, moço sério, idôneo, equilibrado. Também Moiuli na administração, o irmão Adalto no diaconato, Modilon com suas respectivas esposas. A presença de vocês é de grande importância e dá brilho para a nossa reunião. Eu acabei de receber um e-mail da irmã Silene, de São Paulo. Ela disse que no culto de domingo retrasado, no momento daquela unção, da determinação, ela que tinha uma dor insistente no pescoço, foi curada. Glória a Deus. Pastor Gesiel, meu amigo pessoal, colega de ministério, de São Luís, me disse que está em conexão conosco, com o seu povo. Vocês sabem que há mais gente que não comunica do que gente que comunica. Há muita gente que assiste e não comunica. Uns por falta de habilidade, são todos que têm habilidade no aparelho, principalmente pessoas de mais idade, né? Mas eu constato que a igreja de Três Lagoas, que vive momentos áureos, e que terá uma campanha lá quarta-feira próxima. Mongessé, lutador, auxiliar. Agora um outro irmão está integrando a nossa equipe, o irmão Jean. É um moço ainda, um jovem. E ele veio lá do Vale do Aço, lá de Minas, atraído pelas nossas mensagens postadas no YouTube. Desejou nos conhecer pessoalmente. Chegou em Três Lagoas e a sua intenção é ficar. E ele já está sendo experimentado e passando no teste. Ontem ele nos pregou ali, eu tomei conhecimento que a mensagem foi uma bênção. Graças a Deus. A igreja de Américo, o arrojado irmão Zequinha, nosso auxiliar, o simpático irmão Márcio, administrador, o irmão Israel, o diácono, toda a nossa equipe ali, o irmão Moacir, figura patriarcal na igreja, e demais irmãos, o nosso abraço, a nossa saudação de todo o coração. Hoje, a minha munição aqui é farta. Minha munição aqui é farta. Eu devo fugir um pouco daquele estilo de pregador eloquente, pregar mais solto. Muito embora um dia o pastor Iraci, saudosa memória, diga-se de passagem, eu ministrei um estudo no plenário de pastores e eu me detive um pouco na leitura. Depois ele me chamou particular e disse: Pastor Luiz, o senhor
aceita um conselho? Eu disse, claro, ainda mais partindo de um homem como o senhor. Ele disse, então, seja o que Deus te fez. Seja o que Deus te fez. Se Deus te deu essa facilidade para ler e depois expressar, pregue assim. Porque eu percebo que quando o senhor fica um pouco preso na leitura, às vezes o senhor se perde um pouco. Mas eu creio que Deus vai nos abençoar muito. Vocês vão ficar sabendo o porquê desse assunto. Vocês vão ficar sabendo. É atendendo e-mails, mensagens pelo celular de obreiros, pastor, filho de pastor e outros, vendo em nosso ministério um defensor da fé, um ministério apologético para refutar ismos, heresias. Vocês sabem que aquela série de estudo que nós fizemos sobre que o Cordeiro não saiu do trono e que ele não deixou de ser mediador em 63, tem resgatado várias almas que já estavam engodadas, enredadas, ludibriadas por esse vírus, por esses miasmas intoxicantes, e conseguiram se desvencilhar e voltaram para os seus pastores. Mas hoje eu vou combater uma nova praga que Satanás enviou aqui para o Brasil e que tem conseguido enredar várias pessoas, disseminando a discrepância, o desvario doutrinário, a insensatez. E eu vou provar pelas escrituras e pelas mensagens que esse movimento é falso, é uma falácia, é um engodo, é um enredo, é uma falcatrua, é um sofisma. Isso é a verdade. A doutrina que eu vou refutar é a doutrina do suposto profeta Caco Filipe da Costa do Marfim, alegando ser ele o mensageiro da meia-noite e que o irmão Brana foi o mensageiro do entardecer e que, portanto, o tempo do irmão Brana passou e agora há um outro mensageiro. Essa munição aqui mata, aniquila essa equivocada interpretação. Nós vamos ler as escrituras. Após a leitura, a irmã Michele vai cantar um hino. Na verdade, eu vou ler duas passagens. Primeiramente, irmãos, vocês abram suas Bíblias em Zacarias, capítulo 14, versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Versículo 7 também. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz, luz do entardecer, né? Agora Mateus 25, no versículo 1 ao 7. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas,
saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Senhor, o teu Espírito é o maior didático. Toma-me, usa-me, envolve-me, que eu seja contagiado e que, como resultado, todo o povo também seja impactado, iluminado, esclarecido. E aqueles que porventura ainda ouvirão esse estudo postado no YouTube, que haja, meu Deus, iluminação na consciência, no entendimento, no coração, e que a tua igreja seja salva de todo engodo, de todo enredo de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cante, irmã Michele. Sinceramente quero te avisar, Cristo está voltando. O mundo está em confusão, tudo está mostrando. É guerra pra lá e pra cá, pois todos querem dominar, dizendo eu sou o mais forte, quero o sul e o norte, quero dominar. A Bíblia está nos avisando que Cristo em breve voltará. Jesus está se preparando com seus santos anjos para nos buscar. E só depende de você, com Ele em breve viajar, morar numa cidade santa e ali para sempre em paz descansar. Sinceramente quero te avisar, Cristo está voltando. Guerras, peste, fome, praga, tudo é aviso. Isto não é pra te assustar, só quero a verdade mostrar. Amigo, pare e pense um pouco, pois daqui a pouco Cristo voltará. A Bíblia está nos avisando que Cristo em breve voltará. Jesus está se preparando com seus santos anjos para nos buscar. E só depende de você, com Ele em breve viajar, morar numa cidade santa e ali para sempre em paz descansar. E só depende de você, com Ele em breve viajar, morar numa cidade santa e ali para sempre em paz descansar. Glória a Deus. Há uma grande responsabilidade sobre o mestre. Tiago capítulo 3. Diz ali o apóstolo no versículo, logo no versículo inicial, ele falando sobre
a responsabilidade do mestre, dizendo assim: muitos de vós não sejam mestres, sabendo que hão de receber mais duro juízo. O verdadeiro mestre é aquele que pega a coisa difícil e faz ela ficar fácil. Isso é um tópico para você anotar. O verdadeiro mestre apanha a coisa difícil e faz ela ficar fácil. Não é aquele que pega uma coisa fácil e faz um engenho, uma sofisticação, uma incrementação, um adorno para o estudo ficar bonito, profundo, e as pessoas não entendem quase nada. É fundamental isso. Bem, eu vou fincar uma estaca aqui, como base, como plataforma para o estudo dessa noite. Igreja, o 7 é conclusivo. O 7 é conclusivo. Desde o Velho Testamento, as 7 eras da igreja e os seus mensageiros vêm sendo anunciados. É uma coerência, sincroniza com o Novo Testamento. Por exemplo, o sangue de Jesus Cristo, através das 7 eras, foi mostrado tipologicamente em Números, capítulo 19, versículo 4. O sangue era esparzido diante da congregação 7 vezes. Por que não 8? Por que não 6? Por que não 5? 7 é conclusivo, representando o sangue de Cristo durante as 7 eras. Em Zacarias capítulo 4, o profeta teve uma visão e viu um vaso de azeite abastecendo 7 lâmpadas. Por que não 8? Porque 7 é conclusão. E aquelas 7 lâmpadas são as eras. E o azeite, inegavelmente, é o Espírito Santo. Vocês relacionem Zacarias 4 com Apocalipse capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam vozes, relâmpagos e trovões, e ardiam os 7 espíritos, as 7 lâmpadas, que são os 7 espíritos de Deus. Teria a era de Laodiceia terminado? Seria o irmão Branham apenas profeta do século 20 e não do 21? Haveria um outro mensageiro depois do irmão Branham? Como esse mensageiro seria definido? Porque o irmão Branham foi o 7º.
Esse seria o oitavo? Onde está o oitavo mensageiro na Bíblia? Aqui está. Perguntas e respostas, número 4. Eu vou pedir que os irmãos anotem, principalmente os obreiros. Foi feita uma pergunta ao irmão Branner. A pergunta foi feita nesse teor. O parágrafo é o 74. A pergunta é a 17ª. Irmão Branner, recentemente você tem feito comentários concernente a que terminou a era da igreja Laodiceia. Olha o que é o mal entendido. Mal entendido. O irmão Branner não disse isso, ele foi mal interpretado. Resposta: não, nunca disse que terminou. Se eu disse, me entendeste mal. Eu o disse mal. Esta é a última era da igreja. É o final das eras da igreja, Laodiceia. Não terminado. Não tem terminado. A igreja se tem ido quando terminar. A igreja já foi? Então a era de Laodiceia não terminou. Se a era de Laodiceia não terminou, quem que é o mensageiro da era de Laodiceia? Não, irmão Branner? Por que que a era não terminou e o mensageiro terminou? Não, mas ele já morreu. Espere aí. A era de Esmirna, parágrafo 143. Vocês vão acompanhando, anotando. Em cada era, temos exatamente o mesmo modelo. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus, e em certa região. E depois deste mensageiro, se espalha a luz através do ministério de outros. Não do ministério de outro, de um sucessor, de outros. Amém? Do quinto de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Porque, na verdade, o que precursa a segunda vinda de Cristo não é propriamente a pessoa humana do irmão Branham, é a sua mensagem. Não foi o que a voz falou no Rio Ohio, 1933, quando ele batizava a 17ª pessoa? Eu te envio com uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. Se Cristo não veio, então a mensagem do irmão Branham está em vigência. Se é para dizer que a mensagem do irmão Branham precursou esse suposto profeta Caco Filipe da Costa do Marfim, você tem que dizer que esse homem é Cristo, o que é uma blasfêmia, porque a mensagem do irmão Branham precursa a segunda vinda de Cristo. Então, eu vou bater mais um martelo aqui na cabeça desse prego aqui, para ficar bem enfático.
Em cada era, Deus envia um mensageiro. E depois, a luz se espalha através de outros. Como que a luz se espalhou aqui no Brasil? Inegavelmente, o patriarca dessa mensagem no Brasil aqui, muito embora o irmão Arche Rússio Martins, missionário de Campinas, fez a sua parte, saudosa memória, se limitou em trazer as eras da igreja, mas ninguém pode negar que o quinhão caiu sobre o ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva, que de uma maneira vindicada, com suas mensagens impactantes, abalou o Brasil. E através daquele ministério, outros se levantaram. Inclusive não faltando com a modéstia o nosso. O nosso que tem contribuído significativamente em campanhas evangelísticas, ganhando almas e, por que não dizer, como um guardião doutrinário. Então, irmãos, nós vamos vagarosamente, mesmo que a gente demorar um pouquinho, porque essa praga aí, ela está, de uma certa forma, alastrando, principalmente no Nordeste. Tem pastores perdendo membros. Vocês entenderam bem, não é? Perguntas e respostas, número 4. Parágrafo 74. Não, nunca disse que terminou. A era de Laodiceia não terminou. A igreja se tem ido quando ela terminar. Como nós estamos aqui, a era de Laodiceia não terminou. Se a era não terminou, por que o mensageiro teria terminado? É uma incoerência. A era é a mesma e o mensageiro é outro. Tem 2 mensageiros para uma era? Vocês estão vendo a falácia da coisa? Na verdade, irmãos, eu vou entrar em alguns detalhes aqui. Esse moço que está aqui no Brasil, se dizendo apóstolo, a primeira vez que ele foi no Tabernáculo da Fé em Goiânia, eu estava lá e eu fui o pregador. Eu preguei a mensagem: a doutrina identifica o pregador. Ela está no YouTube. E esse moço, com uma certa instrução teológica, aquele tempo moço novo, ele foi a convite do pastor Joaquim. O pastor Joaquim disse: vai vir um pregador aqui, tem uma certa viscosidade na área evangelística, didático e versátil nas escrituras. E ele foi, na condição de visitante. Assistiu. Depois ele procurou o pastor Joaquim no escritório. Eu estava com o pastor no escritório. E ele falou assim: gostei. Tem consistência, tem base. Aí o pastor orientou ele a continuar. E ele continuou, se batizou, foi reconhecido como pastor, chegou a ser enviado para o Nordeste. Eu vou omitir o seu nome por uma questão de ética, mas ele recebeu apoio financeiro, apoio moral, mas infelizmente enveredou-se para essa doutrina. E ele se declara apóstolo. Ele é o apóstolo aqui. Sem recalque, eu quero dizer o seguinte. Eu digo para esse irmão, em relação à sua pretensão de apostolado, eu cito para ele Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras,
e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. É mentiroso, não é apóstolo, não tem frutos de apostolado. Apostolado é aquele que confirma, é aquele que estabelece, correto? É um enviado, é um homem que põe em ordem as coisas. O que ele está pondo em ordem? Está pondo em desordem, tentando praguejar a lavoura de Deus. Vocês estão captando? A analogia dele, e ele se instrui com seu mestre, com o suposto profeta Cacô Filipe, da Costa do Marfim. Vejam bem qual é a analogia deles. Eles alegam o seguinte: Zacarias capítulo 14, versículo 7, fala do entardecer, e que o irmão Brana seria o mensageiro do entardecer. Já Mateus 25 fala do clamor da meia-noite. Aí vem o esposo sair ao encontro. Aí eles entram com o argumento: o entardecer já passou, agora é meia-noite. Portanto, o tempo do irmão Brana passou. Ele foi mensageiro do entardecer, agora é mensageiro da meia-noite que está em vigência. E eu quero mostrar com mensagens que a luz do entardecer e o clamor da meia-noite são a mesma coisa, apenas com aspectos diferentes. Mensageiro do entardecer, quando se fala em entardecer, é em relação ao sol da graça se pondo. Estão captando? O sol da graça se pondo. Quando se fala na meia-noite, é em relação às trevas espirituais que operam em nossos dias. Meia-noite fala de intensidão de trevas. Não, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho mensagens aqui que me dão sustentação. Vejam bem, ainda falando sobre as 7 eras da igreja, vocês sabem que aconteceu uma coisa fenomenal no tabernáculo Brana. Na parede, a luz divina desenhou ante os olhos de 400 pessoas mais ou menos, pessoas com o semblante admirado, contemplando o anjo do Senhor desenhar as 7 eras da igreja. Vocês sabem que até uma corrente teológica, há teólogos que concordam que a igreja de Cristo na terra tem 7 dispensações. Vocês sabiam disso? Há teólogos que concordam que a igreja de Cristo tem 7 dispensações na terra. Aqui na mensagem, o mensageiro do entardecer, parágrafo 63, Mombrana disse assim: tenho ouvido essas fitas das 7 eras da igreja. A última vez que eu estive desenhando essas 7 eras no quadro, o Pai Celestial sabe que é a verdade. Quando as completei da melhor maneira que pude, sob a inspiração que Deus me deu, o anjo do Senhor, que você pode ver no retrato,
É a coluna de fogo, né? O Logos. Muitos têm visto aquele retrato. Aquela luz, diante de 300 ou 400 pessoas, foi diretamente para o lado da parede, como uma luz, e desenhou as 7 eras da igreja. Apocalipse 1, 20, 7 castiçais: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 7 estrelas: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o nosso querido irmão Branham, enviado para nós. Em São João capítulo 1, versículo 6, diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Nós podemos aplicar essas palavras ao nosso querido irmão Branham, porque Jesus Cristo o enviou. Ele disse em Mateus 23, 34: eis que eu vos envio profetas. E em Mateus 10, 41, ele diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Aleluia. Em São João 13, 20, ele diz: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Que existe besterol acerca do irmão Branham? Existe. Que existe branismo? Existe. Nós não somos branistas. Nós cremos no irmão Branham como enviado de Deus. Esse besterol aí, que o irmão Branham é Elohim na terra, que o irmão Branham é Melquisedeque, é outro pestíferoísmo. É uma vil, abominável idolatria. O irmão Branham, quando foi chamado de Cristo, na mensagem serpente ferida, ele disse: se a minha presença tomar o lugar de Cristo no ministério, eu me afasto. O irmão Branham foi o enviado de Deus. Nosso Salvador é Cristo. Nosso Deus é Cristo. O irmão Branham dependeu da graça de Deus para se salvar, tanto quanto nós. Agora, nessa mensagem, o mensageiro do entardecer, no parágrafo 293, o irmão Branham diz: a luz do entardecer tem vindo. A luz do entardecer está aqui, de volta à palavra. Glória a Deus. Mensagem. O sinal, ele afirma nos parágrafos 73 e 74, o cordeiro era morto no entardecer, depois de haver sido guardado por 14 dias. E este é o entardecer da igreja. Ele falou aqui em um aspecto, irmãos. É o sol da graça se pondo. Vocês estão entendendo? Quando o sol vai caminhando para o poente, não é entardecer? É nesse aspecto. Então, este é o entardecer da igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo e eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. Passamos através de justificação, santificação e assim sucessivamente. Muito bem. Mas esse espírito aí, ele vem para enganar, sabe, irmãos? Procurar mostrar
algo assim. Outra mensagem. Se possível, até os escolhidos serem enganados. Mas os escolhidos não são enganados. Mensagem como poderei vencer, parágrafo 45. Aqui, lá atrás, nas eras primitivas, um cristão podia, pela sua profissão de ser uma igreja, de pertencer a Cristo, podia ser degolado por isto. Ele podia ser morto. Porém, o inimigo hoje tem vindo em nome da igreja. E é tão enganoso. Esta é uma grande era de decepção. Quando esses dois espíritos seriam tão parecidos. Irmãos, vamos parar um pouco aqui, fazer uma analogia. Será que espírito denominacional é parecido com a mensagem? Vocês estão captando isso? Vocês pensam que um espírito denominacional, trinitariano, pregando o triteísmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, batizando nos títulos, com as portas da igreja escancarancadas para o mundo, parece com a mensagem? Com ceia, com fermento, com suco de uva? Não, não parece. Esses dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível, enganaria os escolhidos. Mas não é possível. Mateus 24, 24. Se possível, mas não é possível. Por isso os escolhidos não são enganados, não são enredados com doutrina de Cristo saiu do trono, com doutrina de ressurreição isolada do irmão Branham, com doutrina de que o irmão Branham é o terceiro Adão, agora com essa praga de um suposto profeta da costa do Marfim, que ele é o mensageiro da meia-noite. Nós vamos nos aprofundar mais. Vamos. E eu estou com a mensagem aqui, o arrebatamento. O tema sugestivo, hein? Tema relevante, o arrebatamento. Eu quero que a igreja anote, porque esses parágrafos aqui é um golpe mortal na doutrina do profeta, do suposto, do falso profeta Caco Filipe, que disse que o irmão Branham foi do entardecer e ele o é da meia-noite, quando é o mesmo mensageiro, em aspectos diferentes, entardecer e meia-noite. Escutem, deixemos o irmão Branham falar. O arrebatamento, parágrafo 141 e 142, mas nós vamos ficar com 141 apenas, que é o suficiente. A primeira coisa que vem, quando ele começa a descer do céu, é um alarido. O que é um alarido? É uma mensagem para reunir o povo. Vocês concordam que esse alarido que o irmão Branham fala aqui é a mensagem para reunir o povo? É a mensagem na qual estamos? Vejam bem. Uma mensagem para reunir o povo. Tempo de preparação das lâmpadas. Aí ele já menciona Mateus 25. Levantais e preparai as vossas lâmpadas. Ele diz aqui que o alarido é o brado de Mateus 25, da meia-noite. Levantai e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A sétima, não a sexta. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam.
as suas lâmpadas. É o tempo. Ele está focando aqui, Mateus 25. O brado da meia-noite. É o tempo de Malaquias 4. Aleluia. Aleluia. O tempo de Malaquias 4, essa escritura de Malaquias 4, 5, ela é direcionada, é entendida, não é em relação ao irmão Brana, que se prega. Então ele está dizendo aqui que o brado da meia-noite é Malaquias 4. Como separar? Dizer que o mensageiro do entardecer é o irmão Brana e que o brado da meia-noite agora é esse Caco Felipe. Eu não queria falar isso, meu filho. Oh Deus, aleluia. Mas eu tenho que mostrar para a igreja argumentos deles e rebatê-los. Você tem que conhecer o inimigo. Você tem que conhecer o inimigo. O boxeador, quando vai pegar um adversário lá, ele estuda ele. Estuda ele. Eu procurei estudar um pouco, eu não tinha dado muita importância para isso não. Mas quando eu comecei a receber e-mails, pedidos, pastor, o senhor tem um ministério apologético, defensor, o senhor tem ajudado muita gente. Assim, se pronuncie. Teve filho de pastor que falou assim, já falei com meu pai, assim que essa mensagem ser postada no YouTube, nós vamos rodar na igreja. Tem pastores sofrendo com isso. Essa praga não chegou aqui ainda. Em nome de Jesus Cristo que não chegue. Mas se chegar essa praga, a igreja está vacinada. Escutem aqui. Isso aqui é de grande valia. Perguntas e respostas número 12. Parágrafo 391. O Mombrana vai lá, vem cá, e eu explico para vocês. Escutem. Mas desde criança, eu sempre soube que havia um Deus, aleluia, que houve algo acontecendo em minha vida, e isto está além daquela indagação, meu irmão. Mas deixe-me dizer isso, haverá uma mensagem, Você sabe o que ele diz futuro aqui? Porque a mensagem, ela foi pregada 12 de janeiro de 61, e a abertura dos selos viria em 63. Vocês estão entendendo? Haverá uma mensagem e haverá um mensageiro, e eu creio que é para ser um homem. Será alguém depois de mim. Mombrana abriu uma válvula aqui. Igreja, Mombrana às vezes dizia assim: me entendam pelo que eu quis dizer e não pelo que eu disse. Você sabe o que ele estava falando aqui? De uma mudança de etapa. Ele mudaria de etapa, ele passaria para a terceira etapa, por uma questão de modéstia. Vocês estão entendendo? Por uma questão de modéstia, ele disse assim: virá outro depois de mim. Mas depois, escute aqui, no mesmo parágrafo: porém esta mensagem que eu estou pregando é a última mensagem. Aleluia. Como que viria outro com outra mensagem? Se aqui mesmo ele disse, essa é a última mensagem. Outro que ele quis dizer era uma mudança de etapa. É questão até de, como que eu disse? De modéstia. Vocês querem um exemplo?
Eu vou buscar lá em São João 14:16. Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Mas era outra pessoa? Vai para o versículo 17. Senhores trinitarianos, vocês analisam muito prenome? É prenome? Pronome? Prenome? Pronome. Analisam muito pronome. Eu, outro, mas esquecem do verbo. Esquece do verbo. São João 14:17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco, presente, estará em vós. Espírito Santo é Cristo na igreja. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:27. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Eu estarei em vós. São João 14:20. Que coisa maravilhosa é a revelação de Deus. Vamos continuar. Temos muitas coisas boas aqui. Mensagem, o terceiro selo. Tradução, a voz de Deus. Parágrafo 168. Diz o irmão Branham assim: e não há ninguém na terra que poderia pegar esta última parte, porque a era de Laodiceia, ou a sétima era da igreja, na qual estamos vivendo, não há mais era depois dessa. Aleluia. Não haverá mais, não poderão criar outra organização, outro movimento, que agora é o Caco Felipe. Quem vem agora é Jesus Cristo. Amém. Continuemos. O tempo da unidade e o sinal. Essa aqui é forte, hein? O tempo da unidade e o sinal, parágrafo 102. Como o mago vindo da Babilônia, eles gritaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ele está na terra agora mesmo. Nós temos que encontrá-lo. Isto é o que está acontecendo. Escutem. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Aleluia! Estamos bem no tempo do fim. Essa meia-noite é a hora que estamos vivendo. Fora Caco Felipe! Fora falso profeta! Fora praga na lavoura! Aleluia! Essa mensagem aqui vai ajudar muita gente. Vocês se lembram que eu disse que entardecer e meia-noite são a mesma coisa, apenas aspectos diferentes? E que entardecer é porque o sol da graça está se pondo, né? E meia-noite são as trevas do mundo. O mundo está em densas trevas. Vocês querem ouvir? A era de Tiatira, tradução GO, né? Parágrafo 55. Foi a hora da meia-noite para Israel, quando se ajuntou com o mundo. Foi a hora da meia-noite para a igreja em Niceia, quando a igreja fez a mesma coisa. E é a hora da meia-noite agora. Quando as igrejas estão se ajuntando no concílio mundial, o mundo está em trevas.
e vem aquele brado, aí vem o noivo. É a mensagem que você está ouvindo. Não é Caco Felipe. É a mensagem de um homem que no Rio Ohio, quando batizava a 17ª pessoa, uma bola de fogo surgiu no céu, havendo gritarias e desmaios, e saiu a voz, como João Batista precursou a minha primeira vinda: a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. A mensagem, ora, o que se precursa, o precursado vem depois do que se precursa. Correto? Use o raciocínio inteligente. O precursado vem depois do precursor. Mombrana não foi precursor de Caco Felipe. Mombrana não foi precursor de William Soto. Ele foi precursor de Jesus Cristo. Portanto, fora William Soto, fora Caco Felipe, fora engodo, fora falácia, fora falcatrua, fora esse engano de Satanás. E a mensagem original permanece no coração da noiva de Jesus Cristo. Vocês não calculam o bem que essa mensagem vai fazer para muitos irmãos. Muitos irmãos. Aleluia. Mensagem o rápido. Grande mensagem. A partir do parágrafo 88. Vocês estão anotando? Ele ordenou que todas essas coisas fossem assim. A primeira coisa que sucede, há um alarido. É uma mensagem para juntar as pessoas. Que é uma mensagem, é o tempo de adereçar as lâmpadas. Agora é o tempo. Aleluia. Vejam bem, o irmão Brana novamente diz que o alarido, que é a sua mensagem, aí ele cita: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Aleluia. Portanto, esse clamor, aí vem o esposo, é o de Malaquias 4. Não tem lugar para Caco Felipe, Malaquias 4. Isso é baboseira, isso é sofisma, isso é falácia, isso é engodo, isso é falcatrua, isso é mentira de Satanás. Eleitos não serão enganados. Tem que ter Davis de Deus para enfrentar esse Golias sacerdotal, desafiando o exército de Israel. Não pode ficar acuado. Tem que haver alguém com uma funda, tem que haver alguém com uma pedrinha para derrubar isso daí. Oh Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Mensagem à festa das trombetas. Mensagem à festa das trombetas. Parágrafos 239 e 240. A ciência tem provado isto, através de fotos. A ciência, a igreja conhece isto ao redor do mundo. Nós conhecemos isto firmemente, porque lá no Rio a voz disse: como João Batista foi enviado, a tua mensagem será enviada. Escutem. Eu olhei para cima
e vi que são 12 horas. Vocês estão atrasados, seguidores de Caco Felipe. Para vocês, meia-noite é agora? No tempo do irmão Brano, ele já viu que eram 12 horas. Em relação a trevas espirituais, aleluia, a hora da meia-noite está aqui. 19 de julho de 64, já era a hora da meia-noite. Trevas espirituais, trevas morais, trevas religiosas, mas tem surgido o brado, aí vem o esposo, aí vem Cristo, o Senhor vem aí, e as virgens prudentes estão com as suas lâmpadas acesas, com azeite em seus corações, e o azeite é o Espírito Santo da graça. Oh Deus. Mensagem: almas que estão em prisão agora. Parágrafo 261. Eu também sou americano, e hoje estou cavalgando nesta hora da meia-noite, não dizendo que o inimigo está vindo, mas dizendo que ele, o noivo, aleluia, ele já está aqui. Ele realmente tem conquistado. Receio que esteja terminado, conquistando nesta hora da meia-noite. Ô igreja, nessa hora de trevas espirituais, de escuridão moral, religiosa, degradação na política, corrupção espiritual nas igrejas, mundanismo, trevas do mundo, aumento de criminalidade, de homossexualismo, de outras coisas pervertidas. A sétima estrela tem brilhado nessa escuridão. A sétima estrela na destra de Jesus Cristo, Apocalipse 1:20, tem brilhado. E a igreja, a semente eleita, tem sido despertada. O que Caco Felipe veio trazer? E eu pergunto, o que ele veio trazer? Novo. Qual foi a coisa nova que ele trouxe? Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Foi restaurado o batismo, que a igreja católica perverteu no concílio de Nicéia. Voltou o nome de Jesus Cristo, voltou a ceia com pão asmo, voltou o lava-pés, voltou a veste decente, voltou o Espírito Santo na igreja, as virgens prudentes com as lâmpadas acesas, e o noivo chegando, e através de um voo, nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Astronautas de Deus. Mombrana relacionou o progresso do homem com o progresso espiritual. Não que Deus aprende, o homem aprende, Deus não aprende, porque Ele sabe tudo. Amém? Aleluia. Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor?
ou quem lhe deu primeiro para ser recompensado, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. O homem aprende. O homem da vitrola passou para a sonata. Da sonata ele passou para outro aparelho mais sofisticado. Do disco vinil ele passou para o CD. Do CD ele passou para o pendrive. E assim a coisa vai indo. Da máquina de datilografar ele passou para o computador. O homem é assim. Saberá amanhã o que não sabe hoje. Sabe hoje o que não sabia antes. Mas Deus sabe desde o começo. Deus não aprende. E quando Deus lá no jardim do Éden disse: essa é a melhor coisa que eu dou para os meus filhos, que é a minha palavra, até hoje não tem outra coisa melhor. Estando na palavra você está seguro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Aleluia. Então não é que Deus aprende, mas é que Deus respeita nossos limites. Então, ao relacionar-se conosco, Deus o faz aumentando a luz gradativamente. Vocês estão entendendo? Ele o faz respeitando os nossos limites. Aleluia. Você quer um exemplo? Provérbios 4:18 é progresso espiritual. A vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. É progresso espiritual. 2 Pedro 3:18, crescei na graça. É progresso espiritual. Aleluia. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É progresso espiritual. Eu conheci Jesus na Assembleia como meu Salvador, mas como a segunda pessoa. Hoje eu o conheço como Deus único e verdadeiro, como o primeiro e o último, como todo-poderoso. Oh, cada lance, meu Deus, de impactar a igreja. Então, em paralelo com o cavalo e a carroça, a mensagem de Lutero. Isso está na mensagem em contagem regressiva. Cavalo e a carroça, mensagem de Lutero. Aí o evangelho progrediu em paralelo com o avanço científico, o automóvel. Veio Wesley e disse para os luteranos: vocês são atrasados. Uma viagem que vocês fazem aí, dependendo até de um dia, a gente faz em 1 hora ou pouco mais no automóvel. Ah, sim, Wesley tinha mais luz que Lutero. Lutero só enxergou justificação, o Wesley enxergou santificação. Aí veio um avião. Aí o avião deu risada. Falou: automóvel, sai comigo. Uma viagem que você depende aí de 12 horas, eu faço ela em 1 hora e pouca. Aleluia. Glória a Deus. Os pentecostais, gente. Os pentecostais, nós temos os dons, nós falamos em línguas, nós curamos os enfermos, nós expulsamos demônios, nós estamos acima de vocês metodistas, acima de vocês da santificação, e na verdade estavam mesmo, na verdade estão. Mas aí veio a nave, aí veio a nave espacial, os astronautas que entraram na nave e saíram de órbita. E se a nave falasse: ô aviãozinho, vem cá, vem na altura que eu estou aqui, que você se desintegra. Vem cá, pentecostais, vocês se desintegram. Vocês não têm estrutura para enxergar a semente da serpente. Vocês não têm estrutura para enxergar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês não têm estrutura para enxergar as 7 eras da igreja, para enxergar os 7 selos. Mas esses astronautas de Deus têm. Depois desses astronautas não virá uma coisa a mais. Nós vamos para o lar. Enoque foi um astronauta. Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Aleluia.
Elias foi um astronauta, Deus o levou em um carro de fogo. 2 Reis 2, a partir do versículo 8. Jesus foi um astronauta, ele subiu. Atos 1:11, vocês são astronautas de Deus. Nós não estamos preparando para ir na lua. Aleluia. O que o homem ganhou de ir na lua? O que o homem ganhou em gastar milhões ou bilhões de dólares? Esse empreendimento ambicioso para ir na lua, enquanto nos países subdesenvolvidos crianças estão morrendo de fome. Isso que é verdade. Que resultado trouxe? Mas através de um voo, a igreja vai passar. A igreja passa a lua. A igreja passa o sol. A igreja passa o Vênus. A igreja passa o Marte. A igreja passa o Plutão. A igreja passa o Mercúrio. A igreja chega no céu de luz. No céu de luz. Com Jesus Cristo. Vocês de pé, todos. Vamos lá, irmão Celso, para um hino congregacional. Aleluia. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Como é gostoso sentir o gozo com este povo que vai morar no céu. Como é gostoso sentir o gozo com este povo que vai morar no céu. Vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Nós vamos à festa com Jesus, ao céu nós queremos ir. Todos sentados na mesa, Jesus é quem vai servir. Nós vamos à festa com Jesus, ao céu nós queremos ir. Todos sentados na mesa, Jesus é quem vai servir. Eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro, eu vou andar nas ruas de ouro, eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. Então cante. Eu vou andar, aleluia. Eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu vou andar nas ruas de ouro, eu vou andar nas ruas de ouro, eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. A exposição da palavra dá entendimento, dá luz aos simples. A atmosfera de Deus criada pela palavra pregada. Eu quero dedicar uma atenção especial ao colega de serviço do irmão Celso e chamá-lo aqui à frente, pois na unção divina, muito embora irmão Celso, que também é ungido do Senhor e já orou,
e a sua oração já está surtindo resultado. Mas eu quero, como complemento, impor a minha mão sobre ti. Vem até aqui. Eu vou orar por ti, no nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, a igreja levante as mãos. Você crê, irmão, que Jesus Cristo te dá a cura total? Creio, Senhor. Aleluia. Senhor, meu santo Deus, eu coloco a minha mão de ministro do Evangelho. Evangelho que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E no nome de Jesus Cristo, eu digo a este mal, sai em nome de Jesus. Ferida, você está ordenada a cicatrizar. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Eu estou ordenando. Eu tenho comissão para isso. Eu tenho comissão divina para ordenar a essa ferida que cicatrize pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amém. Mais pessoas enfermas, mantenha a tua mão levantada. Irmãos da internet, mantenham a mão levantada. Desemprego, problema no casamento, problema com filho, problema com filha, doença, seja qual for o mal, eu invoco o eterno, e eu invoco o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e eu invoco o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, e eu invoco o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de João, o Deus de William Branham, que nas campanhas evangelísticas a luz divina passava, restaurando pessoas cancerosas, enfermidade do diabo, eu te aniquilo, eu te destruo com a unção de Deus, com a mesma unção que Davi enfrentou Golias, com a mesma unção que Josué lutou em Jericó. Eu digo, doença, sai, 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 sai em nome de Jesus. E a igreja diga, eu tomo posse da minha bênção. Os irmãos da internet digam, eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Palmas para Jesus. Podem se assentar. Eu quero enviar o meu abraço ao amigo, ao colega de ministério, pastor Vanderlei Costa de Sarzedo. Ele tem uma emissora. E quando ele não prega, é mensagem nossa do pastor Joaquim, quase que ininterruptamente. Ele tem um grande apreço pelo nosso ministério. É um homem sábio, versátil nas mensagens. E ele disse, lembra de mim aí, pastor, manda um abraço para nós. Meu abraço, companheiro. Vai nessa tua força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao irmão Pedro, a irmã Thaís, que estão em conexão, Deus vos abençoe, meus queridos, em suas potentes mãos. Deus abençoe todos os irmãos da internet, pelo poder da palavra que foi pregada. E domingo próximo nós estaremos aqui. Nós viremos de Américo e teremos mais um culto abençoado aqui, de fé para vencer. Aleluia. Eu quero dizer que essa mensagem, ela tem um processo para subir para o YouTube. Eu acredito que até terça-feira esse pão que saiu do forno já estará à disposição de eleitos. Tem irmãos ansiosos esperando, que não puderam assistir agora, devido aos seus compromissos com suas respectivas igrejas, mas que estarão ávidos para ouvi-la, para assisti-la no YouTube. Deus continue vos abençoando.
Eu vou passar para o nosso ministro auxiliar, o irmão Jesus. Glória